Bom, a sutil arte de não se importar, não é, Beth Veloso? Tem um livro com um título que é um palavrão, a gente não vai poder falar esse nome aqui no ar, mas diz basicamente a mesma coisa. Ele convida para um encontro consigo mesmo, né? E abordando essa nova realidade, esses novos tempos, né? Uma fábula inesperada sobre a internet e o seu uso, né, nos dias modernos, não é, Beth? Tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E estamos aqui de volta, né, no estúdio. Em primeiro lugar, uma alegria muito grande estar nesse espaço, nesse ambiente de fala, de cuidado, de respeito e de muita aprendizagem mútua. E o Papo de Futuro hoje vai surfar na onda das minhas férias que acabaram, Mesmo, né? mesmo nas férias, Beth, você teve conosco. Isso é muito bom pra gente. Isso sim é muito prazeroso. E a gente vai falar um pouquinho desses assuntos, né? Um pouquinho de prazer, de paz, de dever e, sobretudo, de soltar. Então, nesse final de semana, eu aproveitei justamente esse finalzinho de férias para fazer um retiro, que foi um verdadeiro detox espiritual. O convite era: solta, solta tudo e solta o que não é seu. E esse retiro teve de tudo, basicamente. Ele teve meditação, teve cantoria, teve rituais na natureza, teve muita alimentação saudável, muito, muito silêncio. Só não teve uma coisa: não teve celular. E nesses 4 dias me mandou uma mensagem, a telinha do meu celular. O sistema me disse que naquela semana, eu tinha conseguido reduzir em 58% o meu tempo de estar em frente à tela do telefone móvel. Isso foi realmente espetacular. Aí eu pensei, poxa, economia de tempo, aumento de produtividade, mais diversão, na verdade, nada disso. O que tudo isso me propiciou, essa experiência tão fora da minha rotina, me propiciou foi presença. Significa estar consciente, estar presente no momento, significa o aqui e agora, sem distrair-me em pensamentos, projetos, demandas, planos e aquele futuro que nunca, na verdade, chega. Pois é, Beth, mas e como é que essa experiência se relaciona com o mundo virtual, essa experiência de imersão ultra real que você teve? Exatamente, Márcio. Não fazer nada foi uma experiência incrível. A gente consegue imaginar como é sentir na sua pele o sopro do vento, como é sentir, ouvir, né, os passarinhos e saber que tem o sol que está aquecendo, mudando a temperatura do seu corpo. Você pode sentir, por exemplo, o seu peito se encher de ar numa respiração mais profunda e esvaziar. Então foi soltando com esses pequenos gestos, essas pequenas sensações, muita bagagem emocional, que eu recebi um outro presente muito querido do meu amigo e colega Sérgio Sena, que foi um livro do Mark Manson. Toda vez que eu faço biodança, e esse livro fala justamente sobre como não se importar com tudo, eu termino a sessão justamente assim, com perdão da palavra, da ênfase, mas dane-se o resto. Porque é justamente ao experienciar essa troca com o outro de olhares, essa troca de atenção, de toque, de contato, de sorrisos e brincadeiras, que a gente realmente se conecta de um outro lugar, que não é o lugar da internet, é o lugar das células. É um lugar, na verdade, muito mais profundo e muito mais distante, fazendo uma metáfora aqui, do que aqueles servidores que guardam os dados do Google e das redes sociais. Essas sensações de prazer e relaxamento que a gente experiencia de uma maneira tão singela, elas são as mesmas de quando a gente desfruta os momentos de presença num bar, com os amigos, com a família, onde a gente compartilha cumplicidade, sorrisos e muita historinha para contar. Portanto, não precisa fazer biodança, precisa, na verdade, ter a sensação de que você está fazendo alguma coisa que se renova, alguma coisa que faz o seu sol nascer um pouquinho mais redondo. Mas, Beth, olha só, a nossa cultura tem muito de um hedonismo, né?
normalmente, ser o melhor, ser mais bonito, ser mais saudável, ser superior aos outros. E parece que a internet, principalmente a partir das redes sociais, exacerba isso, né? A gente acaba também por conta disso tendo expectativas que são pouco realistas. Como é que isso acaba funcionando? Como é que a gente pode compatibilizar isso, Beth? Márcio, é exatamente isso que prega o Mark Manson no livro de autoajuda. Essa exaltação do próprio eu, e agora são palavras minhas, né? É um banquete ao ego. E o ego é a mais poderosa e a maior prisão na qual a gente pode se colocar numa gaiolinha para ver o sol nascendo quadrado. Por exemplo, o autor diz que, no fundo, todos os problemas que nós passamos, eles são exatamente os mesmos para todo mundo. Ou seja, a gente não tem nada de especial, nem de único, nem mesmo de importante. E é quando a gente olha para o lado, Márcio, quando eu olho para você e eu enxergo a dor do outro, a gente percebe que muita coisa não passa, na verdade, de uma ilusão, de uma crença, de um valor. E que a vida que estão nos vendendo, que é essa vida do Instagram, do TikTok, da internet, do Facebook, que, na verdade, 80%, né, das pessoas no Brasil usam Facebook, essa ideologia que estão nos vendendo, que a gente chama de ideologia californiana, é o estado dos Estados Unidos onde nasceu o Facebook, todas essas grandes plataformas onde fica Hollywood, a indústria cultural, do amor romântico, do final perfeito, de que tudo dá certo e do sucesso a qualquer preço. Na verdade, o que diz o Mark Manson, o que diz a autoajuda e o que diz a nossa sensação é de que é uma grande furada. Não é absolutamente incrível isso? Eu vir aqui no Papo de Futuro para a gente falar, depois de ter falado de inteligência artificial e tantos assuntos tão profundos, que a gente simplesmente precisa, Márcio, respondendo a sua pergunta, ser quem você é. Sabe por quê? Porque o livro, ele diz exatamente o seguinte: a maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo que a gente faz. Só mesmo na internet e, acima de tudo, colocando tanta fake news, tantas mentiras, para fazer a gente acreditar que a vida é extraordinária. Na verdade, somos extraordinariamente, Márcio, banais, repetitivos, previsíveis e monótonos dentro da nossa caixinha, dentro dos nossos automóveis todos os dias ou dentro do nosso, imersos no nosso celular, para não ter que se dar o trabalho de conversar com a pessoa que está do nosso lado, ali no ônibus, no transporte escolar. Por isso, gente, da mesma forma como a bateria do celular, e eu trago outra metáfora, acaba tão rápido quanto mais a gente fica ali naquela telinha, a nossa bateria também acaba muito rapidinho quando a gente não presta atenção naquilo que é ser humano. Como diz a Oprah, aquela apresentadora americana super célebre, super famosa, nós já somos extraordinários pelo que nós somos, porque sim, na nossa maneira, nós não somos especiais, mas sim que somos únicos. Tá, mas Beth, desenvolve mais. O que a gente precisa, então, no que a gente precisa realmente prestar atenção? Eu fiz exatamente essa pergunta para Elsa Davi. A vida, Márcio, ela é tomada de decisões. O Sérgio Sena, que é um especialista em emoções, ele diz que essas decisões, elas vêm de um lugar muito específico. Elas vêm do coração e não da mente, e nem de qualquer servidor que esteja ali na nuvem, como eu falei. Por isso, a gente precisa, respondendo à sua pergunta, cuidar das emoções, cuidar daquilo que nutre, daquilo que te faz sorrir, daquilo que te arrepia a pele e daquilo que te faz respirar fundo, sem a gente nem perceber. Cuide do que te traz inspiração, porque é sentimento e é emoção aquilo que faz a gente se sentir mais feliz ou muito mais triste
e muito mais miserável. Portanto, não é a internet, não é o carrão de luxo, nem é o número de seguidores que você tem. Às vezes, a gente só precisa, Márcio, de uma única pessoa do nosso lado para a gente realmente entender, e não mais uma multidão, o que realmente dá sentido para a nossa vida. E então, a gente, voltando para isso, a verdade, e aí eu volto para o tema da Elsa, é que a gente cocria a nossa realidade. É um conceito que ela trabalha muito como felicidade, como um conceito de criatividade em Portugal, onde ela mora. Elsa é uma Davi, artista e escritora. E numa conversa muito solta e descontraída, o que ela me disse sobre acreditar que é possível e cocriar a sua própria realidade. Estar em contacto, estar em rede com quem nos alimenta os sonhos, com quem nos alimenta a nossa identidade mais profunda, a nossa essência, percebermos melhor quem nós somos, mas para mim é sempre um caminho de cada um consigo próprio. Nós aprendemos sempre em rede, com tudo aquilo que nos rodeia, mas depois temos que estar em contacto profundo connosco, para expressar aquilo que é a nossa verdade, a nossa missão, que é algo que nós... Uma das imagens que eu uso é através de uma palavra grega que se chama eudaimonia, que quer dizer felicidade, é a felicidade de quem está a cumprir a sua missão na vida, quem encontrou qual é o seu caminho, qual é a sua missão e está a cumpri-lo. O convite da eudaimonia que a Elsa Davi, que também é facilitadora de biodança, nos faz, é aquele mesmo convite que fez o poeta Fernando Pessoa. Você pode criar o seu castelo. E nós podemos, portanto, esquecer um pouquinho as redes sociais para você se lembrar de si mesmo. Vamos ouvir de novo a Elsa. Eu sou daquelas pessoas que nem sei ligar a televisão. Foi no confinamento, como estava fechada em casa, eu pensei, ok, vou aprender a ligar a televisão que eu tinha lá na sala, fechada há imenso tempo. Redes sociais eu uso para aquilo que me interessa. Existem vários canais que são extremamente interessantes, de pessoas que têm vidas de verdade e que passam aquilo que são vidas de verdade. Tudo o que nas redes é algo que não corresponde aquilo que está a ser vivido, é uma coisa que é assustadora para mim, não é? Temos cada vez mais exemplos, principalmente nos jovenzinhos que se recusam a sair à rua porque eles não são como as fotografias que eles estão a postar e onde eles modificam as fotografias. Então tudo isso eu acho que é triste, não é? É um caminho, todos os caminhos são importantes para aprendermos, mas para mim é um caminho para aprender por onde não seguir. Tanto Elsa Davi quanto Mark Manson, que nós estamos recorrendo a eles nesse comentário de hoje, dizem que o caminho da felicidade, Márcio, é o caminho da autoconsciência, mas que é muito desconfortável, às vezes, desconstruir essas verdades que a gente aprendeu por herança. Por exemplo, muitos mitos, né? Os irmãos precisam se amar, nós precisamos responder a todas as mensagens em 5 minutos, senão aquela pessoa não é mais importante para nós. Os homens não gostam de relacionamentos, as mulheres não gostam de sexo, por exemplo. Então, são mitos que a gente constrói porque, na verdade, para nós sermos felizes, o corpo precisa de alimento, de abrigo e de necessidades básicas, sucesso material, estar sempre certos, prazer constante, incessante, otimismo incontrolável, como diz o Mark Manson, bom humor, negação da própria vida, né, dos seus sentimentos, das suas emoções. No final das contas, qual é a pergunta, né, Márcio, que a gente faz? Bom, a minha pergunta é, Beth, o que realmente importa, então? Então, para sermos felizes, o papo de futuro dessa semana foi bem filosófico mesmo, no sentido de tentar convidar a gente a reduzir, primeiro passo, em 60% o uso do telefone, como eu acabei de fazer, e ver o que acontece desde aí. A Elsa, que mora em Lisboa, deixa essa mensagem para a gente, que é uma mensagem que eu chamo de além-mar, no sentido de que as redes nos propiciam
uma vida de persona, que acaba sendo, né, uma máscara. Em grego, essa palavra significa máscara. Olha que profundo. E a gente acaba sendo um personagem desconhecido para nós mesmos. E aí eu vou deixar a Elsa responder para mim essa pergunta que o Márcio fez. O que importa? O caminho da vida é humanização, é vínculo, é natureza, é verdade. E eu digo sempre, a melhor qualidade do ser humano é ser uma boa pessoa, ser uma pessoa generosa. Não vale a pena viver de outra maneira. O Papo de Futuro termina hoje, então, com essa fala poderosa da Elsa Davi. Desde um lugar de quê? Da intimidade, da profunda verdade e da sabedoria que existe em cada um de nós. Essa sabedoria que está no fundo, aqui dentro, e que, portanto, só quem olha para ela vai saber qual é a verdade de você sorrir para a vida.